Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 19 de junho de 2022, teremos 10 palpites, mais um dia de grades cheias, com bons jogos na Noruega, Argentina, Campeonato Brasileiro e também na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Viking e Sandefjord, jogo válido pela Eliteserien, que é a primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Viking em terceiro com 21 pontos e o Sandefjord ali em 13º com 9 pontos. Equipe em situações completamente diferentes, mas equipes com boas médias de gols, até porque o Viking nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais no placar. Já o Sandefjord nos últimos 5 jogos, em 4 desses confrontos também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,45, uma cotação considerada por muitos baixa, mas uma cotação boa para um campeonato que tem uma excelente média de gols, onde a gente tem um Viking que terceiro colocado com 21 gols marcados e 11 sofridos, e pega uma equipe ali na beira da zona do rebaixamento com 16 gols sofridos e apenas 12 marcados. Ou seja, o Viking é muito favorito para esse jogo. Vem de uma derrota para o Strømsgodset 7, precisa vencer se quer continuar ali entre os líderes ou até encostar no Lillestrøm. Então um jogo muito importante para a equipe do Viking, mas para o Sandefjord também não deixa de ser importante, até porque pode entrar na zona do rebaixamento. Então 3 pontos aqui é extremamente importante, tanto para a equipe mandante quanto para os visitantes. Por isso eu vejo com bons olhos no mercado de gols, até porque também o retrospecto dessas equipes é bem interessante nesse quesito. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ålesund e Vålerenga, outro jogo dessa Eliteserien, primeira divisão norueguesa, que a gente tem o Ålesund ali em sétimo com 15 pontos e o Vålerenga em 11º com 10 pontos. Aqui já duas equipes mais meio de tabela, mas também equipes para o mercado de gols, até porque o Ålesund nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Vålerenga nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, mais especificamente nos últimos 3, tanto o Ålesund como o Vålerenga sempre fizeram gols e sempre marcaram gols no mesmo jogo. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,68, uma cotação muito boa para duas equipes que têm médias ali relativamente boas de gols. O Ålesund já tem 12 gols marcados e 13 sofridos, e o Vålerenga já tem 10 marcados e 19 sofridos. A equipe que toma muito mais gols vem jogando fora de casa aqui com o Ålesund, que vem de uma derrota para o Rosenborg, enquanto o Vålerenga vem de uma derrota também para o Rosenborg. Então são duas equipes que precisam vencer, que precisam pontuar, e esse jogo é extremamente importante, principalmente para o Ålesund, que joga dentro de casa, tem a possibilidade de vencer, mas eu acredito que o Vålerenga, mesmo sendo uma equipe que vem tomando muitos gols, deve deixar o seu golzinho nessa partida. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lanús e Colón, jogo do campeonato argentino, que a gente tem o Colón em oitavo com 5 pontos e o Lanús em 25º com apenas 2 pontos em 3 partidas disputadas. Competição que tem uma tendência de ser travada, mas competição que, como muitos já sabem, tem uma tendência de ao menos 2 gols nas partidas. Até porque o Lanús nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Colón, nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, apenas um deles não tivemos no mínimo 2 gols ou mais. Em todos os outros, sempre 2 gols ou
ou mais nas partidas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,59, uma cotação excelente para duas equipes que sempre estão em competições internacionais. Já no nacional, o Colón hoje é o oitavo com 5 pontos a 2 pontos do líder Estudiantes e o Lanús não vem nada bem. Em 3 jogos são 2 pontos apenas, mas é uma equipe interessante, uma equipe organizada que estava em competição internacional. Não conseguiu a classificação para a próxima fase, mas é uma equipe muito boa e que nos últimos jogos tem uma boa média no mercado de gols, até porque perdeu do Tucumã por 2-1 e empatou com o Defensa por 1-1. Já o Colón, que vem de uma vitória simples contra o River Plate, uma equipe muito forte e muito difícil de ser batida, vinha de uma boa sequência em jogos contra Santa Fé, Tucumã, Peñarol e Olímpia. Ou seja, jogo de duas equipes grandes com boas médias de gols e que são muito interessantes aqui no Campeonato Argentino. Eu acredito que o mercado de gols deve ter uma prevalência. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Mineiro e Flamengo, jogão na Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Atlético Mineiro em sexto com 18 pontos e o Flamengo ali em décimo com 15 pontos. Jogão de duas equipes consideradas favoritas ao título e, claro, jogão para o mercado de gols, até porque o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais. Já o Flamengo nos últimos 5 confrontos, em 4 desses jogos, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50. Uma cotação muito interessante para um Atlético Mineiro, sexto colocado com 17 gols marcados e 14 sofridos, muito pressionado ali com seu técnico, com 18 pontos, e um Flamengo, décimo colocado com 13 gols marcados e 13 sofridos, que vem de técnico novo, vem com moral lá em cima, venceu o Cuiabá no segundo jogo do Dorival. Então são duas equipes em momentos assim considerado praticamente quase opostos. Enquanto a gente tem um Atlético Mineiro quase perdendo o seu treinador, o Flamengo vem com caras novas, vem com um treinador novo e vem de uma vitória sobre o Cuiabá. Enquanto o Atlético Mineiro não vence há 4 partidas, sendo 3 empates e uma sonora goleada de 5-3 para o Fluminense. Então um jogo muito interessante, um jogo que tem uma cara de ser aberto, até porque Atlético e Flamengo atacam muito e tomam muitos ataques, e isso pode favorecer mais ainda a quesito gols nessa partida, até porque são equipes muito fortes e que devem brigar pelo título até as rodadas finais. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Corinthians e Goiás, outro jogo desse Brasileirão, que a gente tem aqui o Corinthians em segundo com 22 pontos e o Goiás em 16º com 14 pontos. Corinthians deve entrar muito forte, muito favorito para esse jogo, mas eu vejo aqui como melhor cenário o mercado de gols, até porque o Corinthians nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais no placar. Já o Goiás nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentarem nos últimos 5 duelos, em todas essas partidas sempre tivemos no mínimo 2 gols ou mais nos jogos. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Arena Corinthians vai ser no mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42, uma cotação já muito excelente para esse mercado do over 1.5. E a gente está falando de um Corinthians que pode ser líder novamente do Campeonato Brasileiro, tem 16 gols marcados e 10 sofridos, uma equipe que tomou muitos gols, contra um Goiás que tem 16 sofridos e 13 marcados e que vinha de uma boa sequência até a derrota aqui para o Inter dentro de casa. Conseguiu empatar com o Ceará, conseguiu empatar com o Fortaleza, venceu o Botafogo fora de casa, tirou o Bragantino da Copa do Brasil. Então é uma equipe que vinha oscilando, mas vinha pontuando. Acabou perdendo do Inter e pega agora o líder Corinthians, que vem de um empate contra o Atlético Paranaense fora de casa depois de uma vitória sobre o Juventude. É muito favorito, deve vencer essa partida, mas o Goiás ali nos contra-ataques pode surpreender e quem sabe até trazer uma vitória, assim como fez com o Botafogo no Rio de Janeiro. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para Corinthians e Goiás.
Passando agora para Coritiba e Atlético Paranaense, o Atletiba lá na capital paranaense, onde a gente tem o Atlético Paranaense em quarto com 18 pontos e o Coritiba em 12º com 15 pontos. Duas equipes separadas por 3 pontos, mas aqui clássico. E clássico é jogo com cara de ser bem movimentado, até porque são duas equipes bem organizadas nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando também que o Coritiba nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42 também, uma cotação muito boa para um Atlético Paranaense que está ali no G4, precisa vencer para continuar a caça ao líder Palmeiras, que hoje está a 7 pontos de diferença. Para o Coritiba é extremamente importante a vitória para continuar no grupo de cima e sair cada vez mais longe dessa zona do rebaixamento, até porque a equipe está em 12 pontos, tem 12º com 15 pontos, mas está apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento. É um jogo muito interessante, onde dá moral para qualquer uma das equipes. O Coritiba vem de 2 derrotas seguidas, enquanto o Atlético Paranaense vem de 2 empates seguidos. Então o jogo para essas equipes voltarem aos trilhos da vitória, e contra o rival é melhor ainda, dá um ânimo, dá um gás maior, tanto para Coritiba como para o Atlético Paranaense, e essas duas equipes têm cacife, tem qualidade para isso, tanto a equipe do Atlético Paranaense, que deu uma melhorada muito boa depois da chegada do Filipão, mas a equipe do Coritiba, que vai jogar dentro de casa, também não é muito boba. Por isso eu vejo o jogo muito movimentado, com a possibilidade de ao menos 2 gols, seja para o Coritiba, seja para o Atlético, ou seja para ambos os lados. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Fortaleza e América Mineiro, outro jogo do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o América em 13º com 15 pontos e o Fortaleza em último com 7 pontos. Jogo muito, mas muito importante para a equipe cearense, mas ainda assim um jogo de gols, até porque o Fortaleza nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais no placar. Já o América Mineiro nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 partidas sempre tivemos jogos muito movimentados, com no mínimo 3 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, uma cotação muito boa para um Fortaleza que vem muito desesperado. Fortaleza é o último colocado, uma equipe muito excelente, que já demitiu o Vojvoda, que vem afastando o Lucas Crispim. A equipe vem com sérios problemas, está praticamente uma crise instalada lá na equipe cearense. Precisa muito vencer um América Mineiro, que hoje seria um concorrente direto à zona do rebaixamento. Está a 7 pontos do Goiás, primeiro time fora da zona. Então, jogando dentro de casa, tem que pontuar, tem que vencer. Mas pega um América do Mancini, uma equipe organizada que, quando tá na mão do Mancini, sempre consegue fazer bons campeonatos. Tá que vem de 3 jogos sem vitórias, 2 derrotas e 1 empate, mas pega um Fortaleza que também não vem de uma sequência boa. São também 2 empates e 1 derrota, e vem sem comando técnico, vem com jogadores afastados, vem com uma série de problemas. Pode ser um jogo muito interessante por parte do América, que pode aproveitar dessa situação, mas também pode ser um jogo da reviravolta, um jogo onde o Fortaleza marca a sua retomada e continua crescendo, até porque é uma equipe forte, uma equipe de oitavas de final de Libertadores e que não merece estar nessa posição. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New England Revolution em Minnesota, outro jogo agora da MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Minnesota em nono com 18 pontos e pela Conferência Leste o New England em sexto com 20 pontos. Duas equipes ali brigando por playoffs em suas conferências, e jogo com tendência de ser muito movimentados e muito bom no mercado de gols, até porque o New England nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Minnesota nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também teve a equipe marcando gols e sofrendo gols do adversário. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos, em todos eles, placar movimentado por New England e placar movimentado por Minnesota. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,65 e não tem outra alternativa para esse jogo.
A gente está falando de duas equipes boas. O Minnesota, caso vença, pode entrar na faixa de playoffs. Da Conferência Oeste, o New England já está na faixa de playoffs da Conferência Leste, ou seja, são duas equipes que vão brigar até o final da competição por vagas nas próximas fases do Campeonato Norte-Americano, e são duas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols. O New England fez isso com o Orlando, fez isso com o Kansas e fez isso com o Philadelphia. O Minnesota fez isso contra o Paderborn, que foi um amistoso preparatório da equipe alemã, fez isso com o Union em campeonatos de Copa, fez isso com o Dallas, fez isso com o Galaxy, ou seja, são equipes que têm essa tendência, até porque é característica do campeonato norte-americano. E quando se enfrenta, a gente não tem nem o que falar. Nos últimos 4 e únicos jogos entre essas equipes, a gente teve um empate 2-2, uma vitória do New England por 2-1, uma vitória do Minnesota por 2-1 e uma vitória do New England por 5-2. Ou seja, são jogos sempre movimentados, com a prevalência do ambas marcam no placar, mas também eu deixo aqui um adendo para ficar de olho no over, porque MLS é mercado de gols, é mercado de jogos movimentados, e para essa partida eu acredito que não deve ser diferente. Mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam, odd na casa de 1,65. Passando agora para New York City e Colorado, outro jogo dessa MLS, onde a gente tem o Colorado em 10º na Conferência Oeste e pela Conferência Leste o New York City em primeiro com 26 pontos. New York City, que é o atual campeão dessa MLS. E esse jogo, galera, a gente não tem muito o que fazer. O New York City, depois de ser campeão, vem numa sequência muito forte, vem numa sequência muito boa. Nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e um empate em campeonato de Copa com o New England. Já o Colorado Rapids, nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias e 3 empates. Vem dando uma oscilada maior, está fora dos playoffs da sua conferência hoje. E pelo que o New York City vem apresentando, principalmente quando joga dentro de casa, onde a equipe nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates, eu acredito que a equipe é favorita e muito favorita nesse jogo. Até porque o Colorado nos últimos 5 jogos fora de casa são 5 derrotas seguidas. Derrotas para Kansas, Minnesota, São José, outra vez para o Minnesota e Dallas. Lembrando que quando essas equipes se enfrentam na casa do New York City, são 2 jogos e 2 vitórias da equipe do grupo City. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser New York para vencer. A odd está na casa de 1,50 e eu tô falando de uma das melhores equipes dessa temporada regular da MLS e atual campeão do campeonato. A gente tem o New York com 25 gols marcados e apenas 10 sofridos, 26 pontos, líder incontestável dessa Conferência Leste, pode abrir uma vantagem sobre seus adversários, e pega um Colorado, que apesar de estar fora da faixa de playoffs, é uma equipe que caso vença pode entrar ali, até porque uma série de combinações de resultado pode colocar a equipe ali nessa posição de playoffs. Mas pelo que essas equipes vêm apresentando nos últimos jogos, principalmente o New York, que vem vencendo fora de casa, vem vencendo dentro de casa, vem avançando em Copas, quando joga nos seus domínios é muito forte, e quando enfrenta o Colorado em casa também tem resultados muito expressivos, onde venceu por 4-0 e venceu por 5-1, eu acredito que a predominância de vitória da equipe mandante é muito forte. E a gente olhando para o Colorado, isso faz mais tendência ainda. A equipe vem de 5 derrotas seguidas, não consegue pontuar fora de casa, nem empatar, só perde, como aconteceu nos últimos 5 jogos. Por isso o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro. Então, New York City para vencer, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Nashville e Kansas, jogo também dessa MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Nashville em sexto com 23 pontos e pela mesma conferência o Kansas em último com 13 pontos. Jogo de duas equipes aqui que tem uma boa média de gols e não tem outra alternativa senão esse mercado. Até porque o Nashville nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Já o Kansas nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, 2 partidas acabadas em 2-1. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,53, uma cotação excelente para um campeonato de muitos gols. E a gente está falando de um Nashville, sexto colocado com 18 gols marcados e 16 sofridos na faixa de playoffs, contra a pior equipe da Conferência
Oeste, que é o Kansas, que tem apenas 13 pontos e já sofreu 28 gols, uma das piores defesas da competição e que sempre vem ali em temporadas regulares muito fraca. O Kansas vem de umas 2-3 temporadas ali na parte de baixo, pega o Nashville, que nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, jogando dentro de casa, então tem tudo para fazer um bom placar, mas o Kansas sempre deixa um golzinho, o Kansas sempre incomoda, apesar de fazer campanhas bem fracas, que não mostra a força que a equipe do Kansas tem, como tinha em temporadas passadas. Mas ainda assim eu vejo o jogo para gols, mesmo tendo um Kansas fraco e um Nashville muito forte. Mas quem sabe o Kansas pode surpreender, até porque a MLS é muito doida, a MLS é de muitos gols e para esse jogo não deve ser diferente. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!